Você se propôs a aprender o idioma, sentou lá, estudou, viu tempo verbal, fez várias coisas e sente que ainda está no intermediário? Você quer mudar essa situação? Então, esse vídeo eu vou te trazer algumas dicas a partir da técnica de leitura extensiva que vai te ajudar a melhorar na questão não só dos tempos verbais, a questão do texto mesmo, mas também na fala. Então você vai ter que ficar até o final do vídeo que eu vou te comentar um pouquinho mais sobre isso. E para começo de conversa, prazer, eu sou Amanda. Assim como você, eu também estou nessa jornada de aprender idiomas e vim aqui no vídeo de hoje explicar para você o que é a leitura extensiva e como que ela pode te ajudar nos seus estudos. Então eu quero começar a partir de um caso pessoal meu. Quando eu comecei a aprender inglês, me foi dito que eu deveria ler livros em inglês, porque isso me ajudaria muito mais em gramática do que eu ficar parada tentando decorar tempo verbal. E realmente foi assim. Então, eu comecei lendo, acho que até uns livros que eu deveria ter feito de uma forma diferente, mas você pode começar de uma forma melhor do que eu, com as dicas que eu vou dar. Porque eu comecei lendo Sherlock Holmes e alguns livros que são mais densos, então eu tive mais dificuldade no começo. Mas você que está nesse vídeo vai fazer muito melhor. O que acontece? Nessa questão de você pegar um texto, por que me foi sugerida e eu estou te sugerindo como opção para o seu estudo? Porque quando você tem um texto, você está se colocando dentro de todos aqueles tempos verbais, de todas as opções de frases, de gírias. E além disso, você está fazendo isso de uma forma interessante, de uma forma legal, porque você não vai pegar um texto para ler de uma coisa que você detesta, você vai pegar de uma coisa interessante. Então você vai ter mais uma motivação para continuar e estar vivenciando aquele idioma. Então, para você fazer a questão da leitura extensiva, eu quero te dar algumas dicas. Primeiro, eu recomendo muito essa técnica, como eu falei no começo do vídeo, para você que é intermediário, né, que está ali, já saiu do A1, tá pelo menos no A2 para o B1, ou do B1 para o B2. Por quê? Porque na minha experiência, é interessante você ter pelo menos um vocabulário básico, pelo menos uma ideia de como se constroem frases para começar lendo. E é claro, né? Dependendo do seu nível, você vai pegar textos mais ou menos complexos. Mas é interessante que você tenha pelo menos uma base para poder se situar na questão da leitura. Mas é claro, tudo que eu falo aqui não é uma ordem, não é uma imposição, mas é uma sugestão a partir de uma experiência minha e da experiência desse meu amigo e de vários outros que eu já tive, porque eu tenho, além desse meu amigo que eu comentei para vocês, eu tenho um amigo argentino que está aprendendo português com esse método. Eu tenho meu amigo Simon que vai começar a fazer isso. Ele faz um pouco com o japonês e com o inglês. E você pode ver vários outros casos de poliglotas que também usam essa técnica. Eu posso até deixar nos cards alguns, se vocês quiserem. Então, não é uma coisa que eu inventei, não é uma coisa do nada, é uma coisa que já existe, que eu estou trazendo para vocês, não como uma imposição, mas como uma sugestão para que vocês possam deslanchar no aprendizado de vocês. Então, o que acontece? Como eu disse, é interessante essa bagagem, e a primeira dica que eu dou para você selecionar o seu texto é você começar por textos infantis. Então, por que eu sugiro isso? Porque geralmente tem ilustração, geralmente são coisas mais interessantes, porque geralmente uma criança não vai ler uma coisa, por exemplo, técnica, cheia de vocabulário de osso, assim. Geralmente vai ser uma história, vai ser o contexto do dia a dia dela. Então também vai ter um vocabulário interessante durante essa leitura. E é que a gente vai para o segundo. Por mais que tenha um vocabulário interessante, a dica é você focar no contexto. Então, por exemplo, um livro infantil, ele pode descrever como a aparência, não escrever a aparência local, mas escrever uma trajetória do dia a dia. Vamos supor que o menino que foi para a creche, ele vai descrever o dia dele, ou um diário. Então, você vai focar no contexto, no que está acontecendo, mas não em cada palavrinha que você não conhece. E aí a gente vai para a terceira dica. Quando você sentir a necessidade de aprender alguma palavra do que você vai encontrar, é interessante que você tenha em mente a seguinte mentalidade.
Por que eu vou querer memorizar essa palavra ou ter essa palavra para mim? Você tem que ter uma ideia do porquê que você está aprendendo o idioma, porque muitas das vezes você pode encontrar vocabulários muito específicos, ainda em livros infantis, você pode encontrar coisa muito específica que talvez não seja tão necessário você usar dependendo do seu objetivo. Então, não sei, alguma coisa de moda, por exemplo. Talvez eu, como uma pessoa que não tem tanto interesse em moda, não vá ter a necessidade de usar esse vocabulário, mas pode ser que para outra pessoa seja muito interessante. Então, tudo isso tem a ver com o seu objetivo. E por último, que é o que eu disse, isso ajuda muito, me ajudou muito quando eu comecei na escrita, porque eu comecei de um jeito que eu não recomendo para vocês, que eu só peguei o texto e comecei a ler. Eu não tinha áudio, eu não tinha referência de áudio, só pegava e lia do jeito que estava. Então, o que aconteceu foi que eu usei a fonética do português nos idiomas que eu estava aprendendo. Então, para você começar com o pé direito, da forma que eu na minha experiência, né, entendo como aqui pode realmente te ajudar, é você começar com áudios. Então, você pega esse texto e vai escutando com áudio junto, e vai vendo as palavras, vai vendo como se pronuncia, e conforme você evolui, você pode começar a falar junto e praticar pelo menos 3 habilidades de uma tacada só, que é a leitura, a escrita, por conta da leitura, que vai te ajudar a escrever melhor, e a fala. Então, e o listen, né? Então, os 4, né? No caso, seria o escutar, o ler, o falar e o escrever, que vai ajudar, mas é claro que de uma forma muito passiva, porque você não vai estar ativamente escrevendo. Então, essa é a chave de ouro para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Hoje, como vocês podem perceber, nós tivemos uma super produção com iluminação mais adequada. Então me dizem o que vocês acharam. E quem tiver essas experiências e quiser compartilhar aqui, deixa aqui nos comentários. Como eu disse, sempre com muito respeito, porque não é uma imposição, mas é uma sugestão para vocês a partir de uma coisa que realmente já foi vivenciada por mim, que me ajudou muito e também ajudou os meus amigos que fazem essa prática, tá bom? Tchau!